noite, começa a revelar muito mais imagens que de dia é praticamente impossível você ver. Vejam também que o felino, quando ele ataca, ele abaixa as orelhas, então é por isso que a cabeça está bem. Não é sinceramente, pessoal, eu estou percebendo agora. Mistérios e beleza da Paraíba, vocês não têm noção onde nós estamos aqui agora. Eu acredito que isso é um dos grandes privilégios que desde já eu agradeço ao Denis Mota, que é guia local desse lugar, e também a oportunidade que o secretário de Turismo nos deu, seu Vavá, e nos autorizou para que nós possamos estar nesse lugar aqui, revivendo e sentindo na pele o que os ancestrais faziam neste lugar. E aqui o Denis vai contar um pouco mais sobre o que nós estamos experimentando aqui. Eu me arrepiei quando cheguei aqui e eu garanto a vocês que só você estando aqui, você pode sentir o que eu estou sentindo. Denis, mais uma vez, gratidão por abrir esse espaço para nós, essa oportunidade de abrir para a Caluce também estar aqui gravando nesse local. Onde é que nós estamos aqui? Revela esse segredo para nós, Denis. Selva, nós visitamos a Pedra do Ingá durante o dia e agora a gente está tendo a oportunidade, né, de mostrar para o pessoal esse local de uma outra perspectiva, né, durante a noite. A Pedra do Ingá ela fica muito mais bonita durante a noite porque ela revela segredos, revela detalhes que durante o dia você não consegue ver. Exatamente, pessoal, a gente veio de dia aqui, já gravou aqui. Agora à noite a gente está vendo coisas aqui que a gente não consegue ver de dia. Inclusive acabamos de ver uma figura aqui que muita gente assim, passa despercebido no chão, mas eu quero mesmo que vocês vejam isso. Olha esse aqui agora. Poxa ali para ele ver. Olha só, pessoal. Quando você visita a Pedra do Ingá durante o dia, você consegue ver algumas, na verdade uma grande maioria, né? Só que à noite começa a revelar muito mais imagens que de dia é praticamente impossível você ver. O que você vai ver com detalhes é lá no museu, né? Como eu já mostrei para vocês. Mas quando você vem aqui presenciar isso aqui, é algo fascinante e Denis pode nos retratar isso melhor. Selva, esse painel que a gente vê durante o dia, né, revela algumas inscrições. À noite a gente consegue ver até 30% a mais de inscrições. Por que isso? Esse painel ele foi utilizado durante várias gerações, né, que passaram por aqui. Então o que a gente vê durante o dia são as gravuras que são mais recentes. As mais antigas elas são mais superficiais, como por exemplo esses traços que a gente consegue ver agora. E durante o dia, você nem chegando perto, você vai conseguir ver, certo? Então, com essa iluminação, né, artificial, ela revela outros detalhes. Por quê? Durante a noite, eles faziam fogueiras aqui. Então, a luz, ela ia se mexendo e revelava outras gravuras que a gente não consegue ver. Aqui, por exemplo, ó, a gente vê vários pontos capsulares que você também não vê durante o dia. Uma coisa bem curiosa, durante o dia, todo mundo acha que isso daqui é um ser humano, né? Uma figura antropomorfa. Porém, quando você ilumina ela durante a noite, você percebe que na verdade isso daqui pode ser, né? A gente também não vai afirmar, a representação de um felino. Note que aqui a gente tem 3 dedos, ou 3 garras, né? E do lado de cá também. Durante o dia, isso aqui parece um círculo, certo? Só que se você observar bem, aqui tem mais 3 dedinhos e aqui também. Então, na verdade, isso daqui dá a ideia que é um felino no momento em que ele está atacando, certo? Então, as garras estão abertas. Vejam também que o felino, quando ele ataca, ele abaixa as orelhas. Então, é por isso que a cabeça está bem achatada. Prosseguindo aqui, a gente vê muito mais detalhes, né? Como ali, como lá embaixo também. Isso. É interessante você perceber essas inscrições, porque isso revela muito a respeito desse painel. Quando a gente fala que essas gravuras têm aproximadamente 6.000 anos, não significa dizer que todo o painel foi desenhado 6.000 anos atrás. O que acontece? O primeiro grupo humano que chegou aqui, ele encontrou a pedra totalmente lisa. Então, eles não precisavam ter esse trabalho todo, fazer tão profundas. Por isso que a gente vê essas gravuras que
são mais superficiais, né? Então, primeiramente, veio um grupo e desenhou totalmente superficial. Outro grupo que chegou aqui um tempo depois, como eles já encontraram a pedra desenhada, então eles tinham que reaproveitar o painel. Então, gravaram por cima um pouquinho mais profundo. E assim ela foi sendo reaproveitada ao longo desse tempo. E os desenhos aqui, por exemplo, eles são divididos por blocos, assim, ou é uma representação só? Tem como definir isso ou não? São vários tipos de gravura, né, que a gente classifica de acordo com o formato dela. Essa, por exemplo, é uma gravura zoomorfa, né, muito provavelmente um felino, como eu falei há pouco. A prova disso é essa patinha que a gente tem aqui do lado, ó, que é a pegada. Não, sinceramente, pessoal, eu tô percebendo agora. A gente tava aqui antes de filmar, eu vislumbrando essas belezas aqui, mas eu não tinha percebido. Ele falou, né, dessa gravura aqui, mas eu não percebi. Mas exatamente, ó, uma pata aqui, ó. Olha só. A pata, exatamente. Eu realmente eu tô vendo agora. Agora. Aqui, não sei se seria um osso, enfim. Mas os mais detalhes a gente vai descer ali mais só pra vocês perceberem aqui, ó. Vem filmando aqui, vocês vão ver que tem muito mais detalhes que só à noite você consegue ver isso. Ó. Isso, ó, outro detalhe bem interessante. Na parte de cima a gente vê essa linha de capsulares, certo? Que ela parece delimitar a pedra, né, e dividir ela em duas partes, céu e terra. Se você observar bem, aqui embaixo também existia uma linha de capsulares. E aí ela foi apagada justamente por conta dessas gravuras que foram feitas mais profundas e passaram exatamente, ó, onde ela estava. Tá? Aqui eram capsulares que foram apagados por essas gravuras mais profundas. Um fato interessante é que tem um desenho aqui, não sei se o Denis vai mostrar antes, mas ali, aquele desenho interessante. Assim, Denis fala que o turista vem para cá e sempre define isso como um casal, porque realmente, se você olhar aqui, ó, é a figura como fosse de um homem e ali a mulher, ó, tem até os dois olhos, tá? Como fosse uma saia aqui, né? É claro que é só o que você vê. Cada pessoa que vem para cá, ela enxerga de uma forma, né? E se olhar aqui, eu enxerguei dessa forma, como realmente é um homem e uma mulher assim. Mas a gente não tem como definir isso, né? Porque se você perceber, tem uma separação de alguma coisa aqui, enfim. Isso é algo comum aqui, né? Que acontece aqui, ou já tiveram outra representação disso aqui? Algumas pessoas veem, né? Como você falou, veio um casal aqui. Eu já não consigo ver, eu vejo como se fosse uma gravura totalmente distinta aqui. E outra, então esse aqui, por mais que se pareça de repente com a cabeça de uma mulher, como muita gente fala, né, a gente tem que ver que essa característica dessa gravura já é de um período diferente, certo? Então ela tem um traço, ela tem uma profundidade que se repete nesse daqui. É mais ou menos como se a gente soubesse que a mesma pessoa que fez essa gravura foi a que fez essa. Já essa aqui, ela é uma gravura anterior, porque ela é bem mais superficial, certo? Então, quando você junta tudo isso como se fosse um conjunto, né, isso daí é na perspectiva de quem está vendo naquele momento. Então, realmente pode ser que para algumas pessoas pareça um casal, mas aqui tem uma separação de períodos distintos. Olha só que interessante, e a importância de você ter um guia, né? Por isso, desde já eu quero informar para você que você vinha à Pedra do Ingá e olhar essas imagens aqui, você vai ficar pensando da forma que você olha, mas olha só, isso aqui que ele acabou de falar não é nada combinado. Realmente, agora que com a explicação do guia, eu entendi a diferença, porque aos meus olhos realmente parece um casal, mas eu não me atei a esses detalhes aqui, que aqui realmente a profundidade, e realmente ali parece ser, como está bem menos, né, parece que é outra figura. E engraçado também, né? Que aqui, ó, da mesma forma que eles fazem aqui para separar, eu não sei se eles quiseram também aqui, como eles viram que aqui estava riscado já, no caso desenhado, eles quiseram, agora eu vou passar uma linha, digamos assim, que a gente, né, como fez ali, e aqui já fez outro desenho. Agora, com a explicação do Denis, eu percebo que realmente aqui foi possivelmente uma representação, aqui outra representação, e aquela de lá, outra representação, que se você olhar a profundidade desse aqui, remete àqueles que estão mais lá em cima. E aqui, ó, a profundidade daqui, ó, para aquele, realmente é bem mais profunda. Olha só como é importante você estar com um guia para lhe explicar isso.
Então isso é mais ou menos como se fosse a nossa caligrafia, né? Cada um de nós tem uma caligrafia diferente. Então veja que obedece um padrão, como você estava mostrando. Essa gravura ela tem a mesma largura dessa, daquela e a mesma profundidade. Então é como se fosse a mesma pessoa que fez essas aqui, já que foi feito por outra pessoa em outro período diferente. Então, Entendi. por isso que a gente pode meio que afirmar que elas não são um conjunto só, né? São de períodos realmente diferentes. Quando a gente estava gravando aqui, eu me afastei um pouco para a gente explicar, na verdade, ouvir a explicação, né, do Denis. E quando eu deparei nesse ângulo que eu tô aqui, eu acabei de mostrar aqui, ó. Dizer, ó, Denis, uma patinha aqui também, ó, do mesmo jeito ali, e realmente como fosse remete um felino, ó, tá aqui, ó, bem nítido aqui, ó, e os dedos e aquela parte maior aqui, ó. Então é só você vindo aqui para ver esses detalhes, e à noite é que você vai. Claro, não é todo mundo que tem, na verdade não é aberto aqui para o público, né, durante o período da noite, é uma exceção que foi feita para nós levarmos esse conteúdo para vocês. Então mais uma vez eu agradeço ao Denis por nos dar essa oportunidade, como também ao secretário de Cultura que nos deu essa autorização de vir a esse local, né, com respeito, com zelo e com cuidado, para mostrar as belezas que esse lugar tem para nós. Então, continuando aqui, Denis, o que é que a gente pode ainda, o que é que você pode mostrar para a gente e que coisas que a gente não vê de dia? Selva, tem muitas coisas aqui, né? A gente tem alguns traços, né? Círculo Tem aqui. mais aqui, outro que lembra outra patinha, certo? Aqui mais para cima a gente tem mais gravuras, ó, sempre tracejados, certo? Então se a gente começar a observar o painel, a gente vai ver muita coisa que a gente não vê durante o dia. Como eu falei, à noite você consegue ver até 30% a mais de gravuras do que você vê durante o dia. E durante o dia, algum período também você tipo remete a um pouco ao ver o que você vê à noite, assim? Algum horário para o público que vir ter um horário específico ou época específica que o sol está mais aqui, mais ali, ou não? O horário mais indicado para você ver a maior quantidade de gravuras durante o dia é entre as 9 da manhã e 1 da tarde. Ah, entendi. Então, descendo um pouco para cá, pessoal, ó, a gente ainda consegue ver com mais detalhes. Aqui eu enxerguei, né? Assim, como eu falei, eu enxerguei como fosse um tamanduá. A cabeça dele aqui, porque a gente sabe que, como já foi falado, aqui eles representam aquilo que eles veem no cotidiano, né? E eu vi como fosse um tamanduá aqui, ó. A cabeça, vem o rabo aqui, né? Não sei, eu estou dizendo o que eu vi, não estou afirmando que seja isso, né? Mas esses detalhes você à noite, é o que você consegue, rapaz, é impressionante aqui. Ali tem aqueles círculos lá, que é 6 círculos ali, como já foi falado em outro vídeo, que essas pontas aqui, algumas pessoas defendem que é a questão da lua, de um calendário, né? Algumas pessoas defendem isso, não é algo que a gente pode afirmar, né? Mas uma coisa a gente pode afirmar, quando você vem a esse lugar, você pode contemplar. E são coisas maravilhosas. Então, mais alguma coisa a acrescentar, Denis? Não? Apenas que as pessoas venham conhecer esse lugar, que vale muito a pena. Era o convite que eu quero fazer para você. Venha conhecer a Pedra do Ingá, a quinta maravilha das 7 da Paraíba. E fora aquilo tudo que nós já mostramos para as pessoas, eu mais uma vez reforço o convite de você vir aqui. Na pedra onde nós estamos sentados aqui também tem a constelação de Órios, que foi já mostrado também. E que você procure um guia, né? Procure um guia, porque aí você não vai ver só figuras, você vai ver uma história que a Paraíba tem a contar dos mistérios e das belezas que esse lugar tem a nos mostrar e a nos revelar. Com a Caluce, você consegue fazer isso também assistindo, mas eu convido. Vem aqui, procura Denis. Mais uma vez, gratidão à Prefeitura Municipal de Ingá, gratidão ao secretário Vavá, secretário de Turismo, e gratidão a você, Denis, que abriu esse espaço para nós, que são poucas pessoas que têm esse privilégio de estar aqui na Pedra do Ingá durante a noite. Muitíssimo obrigado. Recebendo nosso abraço do pessoal da Caluce e do público que nos acompanha. Então, continua conosco. Próximos episódios você vai ver muito mais coisas de mistérios e belezas da Paraíba.